Olá a todos. É um prazer poder participar neste primeiro congresso de relações entre a Europa, a América Latina e Caribe, no espaço de encontro. É precisamente sobre encontros literários que falo hoje, com esta comunicação sobre relações literárias entre a América Hispânica e Portugal, desde os anos 60 do século XX até os anos 2010, portanto, do século XXI. E vou partilhar um PowerPoint convosco para nos ajudar aqui a acompanhar esta análise das relações literárias entre a América Hispânica e Portugal, ou seja, a recepção das literaturas hispano-americanas na literatura portuguesa contemporânea durante este período. Utilizamos o trabalho de vários teóricos para compreender as áreas como a produção literária, a tradução e a publicação de obras do subcontinente por editoras portuguesas, bem como a recepção do realismo mágico hispano-americano e o seu contributo para o desenvolvimento de um realismo mágico português. Este é o nosso ponto de partida, este é o nosso objetivo e proponho começarmos por traçar um esboço sobre a tradução de obras literárias hispano-americanas em Portugal desde o fim dos anos 60. O total de casas editoriais pertinente para este trabalho não é pequeno, contudo o número de títulos hispano-americanos é sempre muito reduzido quando comparando com o valor absoluto de obras que compõem os catálogos editoriais. Existe um número importante de textos editados, mas a maioria tem pouca divulgação e pouco reconhecimento pelo público e pelos críticos. Uma parte considerável dos escritores editados recebeu prémios e é já muito popular em Portugal, ou fez sucesso noutros países, como mostram as referências nas capas e contracapas. Há, portanto, uma aproximação à lógica do best-seller. Os editores Manuel Alberto Valente e João Rodrigues reconheceram esta situação numa referência à literatura cubana que podemos estender a todas as literaturas hispano-americanas. O primeiro afirma que, cito, é raro que um livro seja publicado se não fez sucesso noutros mercados europeus ou anglo-saxónicos, enquanto o segundo explica que às vezes os autores vêm já pré-figurados de campanhas internacionais. O que chega cá é uma repercussão do êxito francês ou espanhol. Quando queremos publicá-los do zero, é dificuldade brutal. O cenário, no entanto, tem vindo a alterar-se nas últimas 2 décadas, numa tentativa de aproximação do cânon, entre aspas, hispano-americano, com publicação de autores fundamentais das literaturas do subcontinente. Alguns exemplos esclarecedores desta situação. Rayuela, original de 63, de Julio Cortázar, foi publicado em Portugal apenas em 2008 e Mário Benedetti começou a ser traduzido apenas em 2007. Por seu lado, Rubem Dario tem só uns quantos poemas publicados. Contudo, sendo desconhecidos do público em geral, nomes canónicos do subcontinente, como estes que vimos, são bastante exemplificativos deste cenário. Portanto, contudo, apesar disto, um grupo importante de escritores portugueses conhece com alguma profundidade obras fundamentais do outro lado do Atlântico e que permite que tal transpareça nos seus textos. É o caso de autores como António Lobo Antunes, David Machado, Inês Machado, Alia Correia, João de Mel, José Rice Direitinho, José Saramago, Lídia Jorge, Mário de Carvalho e Walter Ugumem, entre outros. Utilizemos a teoria dos polissistemas e as propostas dos seus precursores para melhor compreender este panorama. Yuri Tinianov defende que o sistema de série literária está em correlação constante com séries não literárias, integrando-se na vida social pela palavra e pela representação simbólica das personagens e das suas ações, e assim assumindo uma função na sociedade. Exemplo disso é a tradução de obras hispano-americanas em Portugal, que seguiu critérios relacionados com o domínio político de cada época e a mensagem política que se pretende passar para o público. Nos anos 70 e 80, verifica-se o predomínio de títulos relacionados com as revoluções de esquerda em Cuba e no Chile
inclusive de autores fora do cânon, mais uma vez, entre aspas, literário, como acontece com Isabel Allende e Luís Sepúlveda, ambos, de certa forma, ligados ao governo de Salvador Allende e à resistência posterior à ditadura de Pinochet. A partir dos anos 90, dá-se uma mudança neste paradigma com a edição de livros de escritores que assumem posições contra o regime cubano. Trata-se, em certa medida, da função autónoma de que Tinianov falava, ligada, por seu lado, a outra questão por ele abordada, a da evolução. Cada corrente literária procura, durante um certo tempo, a ponto de apoio nos sistemas precedentes, escreveu Tinianov. Neste caso, não se trata de correntes literárias, mas estes movimentos procuram assentar em princípios semelhantes. O direito à liberdade, não apenas na América Latina, mas também em Portugal. Tinianov considera que os textos literários transferidos de um sistema nacional para outro adquirem uma função diferente. No âmbito do nosso estudo, podemos verificar tal fenómeno na publicação de obras cubanas que antes, imediatamente depois da Revolução do 25 de abril de 1974, funcionaram como impulsionadoras do movimento revolucionário português e internacional e que, nas últimas décadas, visam, pelo contrário, apoiar objetivos de afirmação da direita também em Portugal. Porque, como insiste Yuri Lotman, uma das propriedades mais profundas no texto artístico é precisamente a capacidade de se integrar em diferentes estruturas contextuais e assumir diversas significações. Esta situação explica-se também pelos processos de canonização de repertórios operados pelos grupos que dominam o polissistema, segundo a terminologia de Itamar Evanzoar. No contexto português, quando o poder se concentra na esquerda, são publicadas obras afins aos seus ideários e projetos. Quando o domínio passa para a direita, o tipo de livros editados assume objetivos opostos. Como afirma Evanzoar, a literatura canonizada, apoiada por elites conservadoras ou inovadoras, é coagida pelos padrões culturais que regulam o comportamento das elites inovadoras, neste caso, fortemente ligadas a posições políticas. Refletíamos sobre a correlação do sistema da série literária com séries não literárias. Outro exemplo disso é a recepção de categorias comumente associadas à América Latina, como o realismo mágico, e o seu desenvolvimento e autonomização na literatura portuguesa contemporânea. A receptividade do público e dos produtores culturais à realidade política, social e cultural hispano-americana contribui para o alargamento do conhecimento da sua literatura, a admiração pelos seus autores, a identificação ou reconhecimento, pelo menos parcial, de caracteres, ações e fenómenos narrados e a sua adaptação à literatura portuguesa com a recuperação de elementos semelhantes da tradição portuguesa e, consequentemente, desenvolvimento do que podemos chamar realismo mágico português. Não se trata, sublinhamos, de uma mera recriação do realismo mágico hispano-americano, mas sim de um desenvolvimento próprio, com raízes na literatura popular tradicional portuguesa, em parte despertado pelo contacto com as literaturas hispano-americanas. Aliás, dois importantes autores portugueses contemporâneos, José Saramago e João de Melo, propõem inclusivamente designações alternativas. O primeiro apresenta o real sobrenatural, o segundo o etnofantástico. Tinianov explica que, se mantém o princípio de construção, conserva-se igualmente a sensação de género, mesmo tendo em conta que não se trata de um sistema constante e imóvel, podendo depois variar. Daí que possamos integrar o realismo mágico português num certo movimento mágico-realista mundial, com ligações privilegiadas aos hispano-americanos, sublinhamos, mas autonomizando-se enquanto grupo e enquanto escritores individuais. Por exemplo, as marcas desta categoria em O Dia dos Prodígios, de Lídia Jorge, e Levantado no Chão, de José Saramago, são bastante diferentes, mas não o suficiente para serem retirados desta categoria global. O mesmo se pode aplicar a títulos de um mesmo autor. Basta referir A Jangada de Pedra e Ensaio sobre a Cegueira, também de Saramago. A função do género não é invariável, conclui Tinianov. De facto, algumas obras mágico-realistas portuguesas podem relacionar-se mais com uma certa intervenção social, apelando, por exemplo, à reflexão sobre o momento histórico que se vive, mesmo se através de narrativas transcorridas noutras épocas,
como o Memorial do Convento de Saramago ou o Remorso de Baltasar Serapião de Walter Ugumem. Enquanto outras procuram simplesmente representar a sociedade portuguesa e a forma como as suas raízes e tradições culturais se manifestam hoje, como os casos do Beco das Sardinheiras, de Mário de Carvalho, e o fabuloso Teatro do Gigante, de David Machado. Concentramos agora nas concepções de Itamar e Vanzoar. O polissistema evolui na sequência da luta entre opções primárias e secundárias e entre camadas altas e baixas. Tal dá-se no polissistema português, com a passagem das literaturas hispano-americanas da periferia para uma posição um pouco mais próxima do centro, em particular na primeira década do século XXI, através da tradução e publicação de obras do subcontinente por pequenas editoras, não sendo este um fenómeno isolado ou vanguardista, destacando-se o importante papel de editoras de maior dimensão numa fase anterior. Evan Zohar considera que podem existir diferentes repertórios em competição e que um repertório alternativo ou recusado pode atingir uma posição dominante. É o caso do realismo mágico português nos anos 70, 80, que fica na moda junto de numerosos escritores e do público. Como defende Helena Carvalhão Buesco, a memória cultural e a memória estética mantêm uma intensa familiaridade com a cultura entendida como história e com a literatura concebida como arquivo em que a diferença é permanentemente repetida e iterada e, por isso, inventada. Serve esta citação para nos levar à conclusão da nossa comunicação, porque, de facto, foi aquilo que aconteceu a partir do contacto das literaturas portuguesa e hispano-americana, produzindo variadas pontes e diálogos intertextuais, além do desenvolvimento de linhas criativas que talvez de outra maneira não existissem. Muito obrigada e espero que até uma próxima e breve oportunidade.